Quero cumprimentar nesse momento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, dizer que nós estamos aqui nesse momento com essa missão de mostrar dentro da Escritura Sagrada uma revelação que talvez ainda não é do conhecimento de muitas pessoas. Por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 24, fala da história, da linda, eu acho que é uma das histórias mais lindas da Escritura Sagrada, quando fala da união de Isaac e Rebeca. E eu sempre, quando vou fazer um casamento ou um noivado, eu fico lembrando de Isaac e Rebeca. Aliás, mesmo naquela época dos patriarcas, onde a gente sabe que existia leis bem diferentes de hoje, em que os maridos poderiam ter outras esposas, com o caso de tantas pessoas que não era proibido, o Isaac é o único que não mostra em nenhum momento que ele tenha amado outra mulher. Aqui nós já começamos a entender que o Isaac tem uma tipologia muito forte a respeito do noivo que é Cristo. E existe muitos traços nesse estudo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 24, nessa união de Isaac e Rebeca, que mostra claramente que o Senhor Jesus é o noivo, enquanto que a Rebeca representa a igreja amada do Senhor. Vamos ver aqui alguns traços, só para a gente tirar algumas dúvidas, porque eu gosto de falar, minha gente, que Deus, em todas as Escrituras Sagradas, de alguma forma, Ele está querendo mostrar como que é as características da igreja que vai ser arrebatada. Lembra que o próprio Jesus, muitas vezes, ele falou através de parábolas, metáforas. Então, a gente precisa compreender que a própria Escritura Sagrada, quando ela mostra para a gente um livro inteiro, por exemplo, igual o livro de Jó. O livro de Jó é mostrando as características de uma igreja verdadeira, que é uma igreja capaz de resistir às provações e resistir às tentações. É uma igreja capaz de estar do lado do seu Senhor, na riqueza, na pobreza, em todos os momentos. Se a gente olhar, por exemplo, a história do Jonas sendo salvo por Deus ali no ventre daquele peixe, para depois ir levar a mensagem a um povo ímpio lá na cidade de Nínive, o qual Deus perdoou aquele povo. Todas essas coisas mostram para a gente o trabalho da igreja na face da terra. O trabalho da igreja na face da terra não é impressionar as pessoas. O trabalho da igreja na face da terra é proclamar as boas novas. Por exemplo, quando a gente vê aquela história lá dos leprosos, lembra daqueles 4 leprosos que eles disseram: hoje é dia de boas novas e nós não podemos ficar calados. Ou então, quer dizer, está mostrando que a igreja do Senhor, ela fala, ela tem a obrigação e o dever, e ela tem o prazer também de falar das maravilhas do Senhor, porque ela sabe quem ela é na face da terra. E quem é então, pastor, que forma essa igreja? Olha, eu creio dessa forma, que a igreja do Senhor, ela é formada de todas as pessoas que creem no Senhor. Mesmo aquelas pessoas que viveram muito antes de nós, como aquelas pessoas que viveram na época de Enoque, que foi um homem de Deus, na época de quem mais? De Noé. Na época de Noé, que manifestou uma fé tão... Veja bem, aquela fé que Noé manifestou é a fé que a igreja verdadeira tem que manifestar aqui na face da terra. É uma fé tão clara no seu Senhor, capaz de trabalhar a vida toda em função daquele chamado que teve. Então, isso que é característica da igreja. A igreja não pode se tornar uma religião direcionada por mente humana. É por isso que o Senhor Jesus, ele deu o Espírito Santo para a igreja, para que o Espírito Santo então oriente a igreja, guie a igreja, para ela não precisar de se alimentar com orientações vinda do homem, porque sempre tem um ditado que sempre quando o homem trabalha,
Deus descansa. Então precisamos entender que a igreja do Senhor na face da terra é algo sobrenatural. Tanto é que a Escritura Sagrada, em todo momento, ela manifesta as obras, a vida desta igreja. Eu me converti ao Senhor lá em 1984, e então quando eu abro a Escritura, eu vejo que ela está falando comigo, que eu sou parte da Escritura Sagrada, não porque mereço, mas porque através da fé eu entrei para esse projeto maravilhoso. E aqui no capítulo 24 de Gênesis, nós vemos claramente que o Senhor Deus está querendo mostrar como que funciona o projeto dele na terra. Veja bem, quando o Isaac representando o noivo e a Rebeca representando a igreja, então nós vamos ver o seguinte, que o Senhor Jesus era e é o filho amado de Deus, assim como o Isaac era o filho amado de Abraão, lembra? Assim como o sacrifício de Isaac ali naquele monte Moriá, Gênesis capítulo 22, assim também o Senhor Jesus, ele ofereceu em sacrifício pela sua igreja, pelo seu povo. É bom que se diga isso, o Senhor Jesus não morreu para salvar todo mundo. É claro que o poder dá para salvar todo mundo pode se tornar a igreja do Senhor, mas o compromisso do noivo sempre é com a sua noiva. Então o Senhor Jesus foi crucificado ali, naquele monte também, e da mesma forma que o Isaac, lá no Monte Moriá, foi devolvido para o seu pai Abraão, da mesma forma o Senhor Jesus se ressuscitou e voltou para a sua glória. São coisas maravilhosas. Da mesma forma que o Isaac era o herdeiro de toda a riqueza de Abraão, também nós sabemos claramente que o Senhor Jesus, ele é herdeiro de toda a glória, de toda a riqueza do Pai, no nome do Senhor. E é interessante a gente dizer que da mesma forma que a Rebeca passou também a receber, fazer parte dessa herança, a igreja do Senhor também, ela também passa a fazer parte. Isso não é no futuro, é logo aqui na terra, a partir do momento que o Senhor Jesus estabeleceu a igreja. Então nós já temos todo esse poder como igreja do Senhor, no poder que Ele nos dá para manifestar a sua glória aqui na face da terra. E uma coisa linda que a gente vê nesse capítulo 24 de Gênesis é o encontro, né? Porque Isaac esperava a noiva, assim como Cristo espera também a sua igreja. A igreja, representada pela Rebeca, ela foi escolhida de um país distante, lembra? E assim como a igreja também, ela é chamada dentre todas as nações, de todos os tempos, para ser a igreja do Senhor, para ser a noiva do Cordeiro. A Rebeca, ela era noiva de um desconhecido. Assim também a igreja, que através da fé, que nós nos unimos a Cristo também, porque antes a gente era desconhecido também. A Rebeca recebeu joias, ouro, prata, que o servo, que simbolizava o Espírito Santo, também o Espírito Santo deu os dons espirituais para a sua igreja, aqui na terra agora mesmo, né? Assim como a jornada da Rebeca, ela deixou a sua casa para encontrar Isaac, simbolizando a igreja que deixa o mundo para se unir a Cristo. Então, amados irmãos, Abraão como pai e Deus, o Pai, assim como Abraão enviou seu filho, Deus também enviou seu filho, e aí o Abraão enviou o servo Eliezer para buscar a noiva, e o Deus Pai enviou também o Espírito Santo para preparar a noiva e guiar a sua noiva. Agora eu quero finalizar aqui, minha gente, porque assim, ó, quando a gente olha, como já disse, toda a Escritura Sagrada, tanto mulheres, tanto personagens como mulheres, como foi a Ruth, que era uma estrangeira e passou a fazer parte do povo de Deus, inclusive se casando com Boaz, que é uma figura do próprio Senhor Jesus, e da própria genealogia da Ruth
o próprio Filho de Deus. Então, isso é muito claro. A própria Esther também é uma figura da igreja. Eu gosto de mostrar, sabe, gente, que a primeira, a rainha, antes de Esther, a Vasti, ela figura a igreja falsa, que desprezou a coroa, que não compreendeu a grandeza da coroa e desprezou. A Esther não, a Esther cumpriu o seu papel, porque a Esther, ela representava a igreja. Sara é uma figura da igreja. A mulher cananeia, que era uma estrangeira, manifestou a fé, uma figura da igreja. As histórias da Bíblia, meu Deus do céu, o Jonas sendo salvo por Deus naquele ventre do peixe para levar a nações, assim também somos nós. Nós muitas vezes queremos sair do plano de Deus, mas Deus nos coloca e mostra que tem um plano com a sua igreja. Enfim, minha gente, toda a Escritura Sagrada mostra claramente que a igreja, e sabe por que isso é importante? A gente aprender isso, porque aí, no dia do julgamento, não adianta a pessoa querer convencer o justo juiz, que é o próprio Senhor Jesus, porque ele, sendo o próprio noivo, ele sabe muito bem. Estou me lembrando aqui de que quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, né, e o José, porque lá em Israel era assim, quando o noivo, ele já tinha pagado o dote da noiva, então ele viajava sem ter uma data certa de voltar. E nesse período a Maria se encontrou grávida do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Ele, quando tomou conhecimento, ele, como era um homem justo, intentou deixar ela secretamente, porque se ele proclamasse aquela notícia, ela seria apedrejada. Mas e o que aconteceu? O anjo manifestou para José e disse: não deixe a sua esposa, não deixe Maria, porque o que nela está é do Espírito Santo. Gente, isso aqui é profundo demais, porque o que existe dentro da igreja, da noiva do Senhor também aqui na terra, para ela funcionar sobrenaturalmente sobre o pecado, para vencer o pecado, para pregar a palavra, é o Espírito Santo. Então, o que gera dentro da igreja é o Espírito Santo, e as pessoas que vão se convertendo a Deus, que está da terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.